Nesse vídeo eu vou falar da regra do E mágico. A regra do E mágico foi o que destravou completamente a minha pronúncia no inglês. E eu vou explicar o porquê nesse vídeo. A regra do E mágico é uma regrinha que eles ensinam para as crianças nos Estados Unidos e nos países que falam inglês desde a alfabetização infantil, que serve para as crianças aprenderem a pronunciar as palavras. Então, quando eu aprendi essa regra, isso desbloqueou completamente a minha capacidade de pronunciar qualquer palavra em inglês que eu estivesse lendo pela primeira vez. Por quê? Porque o inglês não tem acentos. Porém, o inglês ele tem sons diferentes para as vogais. Que nem no português a gente tem a palavra vó e a palavra vô, e a gente sabe a diferença pelo acento que tem nelas, mesmo a letra O tendo a pronúncia O, ou coisas do tipo, a gente sabe qual é a pronúncia que a gente deve usar de acordo com qual acento que está em cima. E, inclusive, trocando o acento de lugar na palavra de acordo com onde deve ser a ênfase. Como, por exemplo, sábia e sabiá. A gente consegue aprender que a palavra com a mesma escrita, mesmas letras, trocando o acento muda a pronúncia, muda a entonação e muda o significado da palavra. Como secretária e secretaria. A gente consegue entender por um acento a diferença da palavra. E no inglês, como não tem acentos, eles precisavam inventar alguma forma, claro que eles podiam ter inventado o acento também, mas eles precisavam inventar alguma forma de saber diferenciar qual que é a pronúncia que vai em cada vogal nas palavras. Porque eles têm as vogais curtas e as vogais longas. As letras são as mesmas, A, E, I, O, U, que é o que a gente conhece no português. Porém, eles têm as pronúncias curtas, que é A ou é que o A ele parece um E, às vezes dependendo da pronúncia, da entonação e do sotaque. O E, I, O e o U, ele pode ser U, mas ele também pode ser nessa pronúncia curta. Geralmente é no inglês, como em unturned. O U ele tem um som de E elas têm também as vogais longas, que quando tu vai estudar o alfabeto no inglês, esse é o nome da vogal que você aprende. Então o A vira EI, o E vira I, que na verdade como o E ele é mais longo do que I, então o E é a única exceção dessa regra, onde a versão curta dele é o I e a versão longa é o E. Então tenta não se confundir. O I vai virar I, o O vai virar OU e o U vai virar YU. E a gente usa o Magic E, ou seja, o E mágico, para alongar o som das vogais. Então, quando tem uma palavra que não tem o E no final, que o E mágico é assim que vai no final, ou ele pode estar no meio, dependendo, mas isso eu já explico. Se não tem o E mágico para mudar a pronúncia da vogal anterior, ela vai ser uma pronúncia curta. Agora, se tem o E mágico depois, ela vai ser uma pronúncia longa. Para isso, eu separei uma frase com várias palavras extremamente semelhantes, com a sua vogal curta e longa, mudando apenas pelo Magic E. E eu vou ler essa frase aqui agora para entender a diferença da pronúncia. The cop gave a huge hug. Entendeu? The cope tem o E no final, o O vira O. Cop, ou seja, o O vira O, versão curta, porque não tem o E no final. Gave, como não tem o E no final, a pronúncia vai ser como que é tipo um A, é um A curto. Gave, botei o E no final, o A virou EI, ou seja, a versão longa dele. Gave a huge, ou seja, you, o U vira you, hug. O U virou então huge, porque tem o E no final, hug. The cop gave a huge hug. Também tem um detalhezinho aí de que o E no final ele vai mudar um pouco, deixar um pouco mais suave o G ou o C que vem antes dele. Então o huge vira hug. O G ele fica mais suave, mas isso aí é só um detalhezinho mísero de pronúncia que se tu provavelmente nem percebeu e muitos nativos também não dão tanta bola para isso. Mas é um detalhezinho a mais, só que ele não faz diferença aqui agora. O que importa é tu entender que o E no final, ou depois da vogal, ele vai mudar magicamente. Pensa o E como se fosse um mágico, e ele tem a varinha mágica, e ele tá no final da palavra, e ele vai jogar um feitiço para trás para deixar a outra letra mais comprida. Então imagina que é alguém que vai ficar mais alto. O E ele usa a varinha mágica dele para deixar a vogal de trás mais alta, ou seja, longa.
Ela é curta e ela fica longa. Por isso também que quando a gente tem palavras que tem um E só e depois a gente põe dois Es, o E vira I. Por quê? Porque ele transformou o E anterior. Ou seja, mat vira meet, read vira read. E é isso que eu tenho de exemplo agora. E quando tu entende essa regrinha do E mágico, claro que primeiro tu precisa aprender a pronunciar o alfabeto e descobrir que existem vogais com som curto e vogais com som longo. A partir do momento que tu entende a diferença dos sons das vogais, tu vai saber qual som usar, dependendo de se tem o E mágico no final da palavra ou não. Ele funciona como um acento do inglês. Ou seja, por exemplo, essa palavra aqui, inefável. Tu nunca viu essa palavra na tua vida, eu espero, porque é bem estranho. Porém, você sabe ler ela. Você sabe que não é inefável, sabe que é inefável, porque tu tá vendo o acento. Então, da mesma forma que mesmo que tu nunca tenha conhecido essa palavra no português, tu lê ela uma vez e tu sabe como pronunciar corretamente, porque tu conhece as regras de pronúncia do português, no inglês, se tu conhecer as regras de pronúncia, tu aprende a pronunciar qualquer palavra mesmo que tu nunca tenha visto ela. E o E mágico, ele foi um dos pontos principais, se não o ponto mais importante, eu acho, para destravar completamente a minha pronúncia no inglês. Porque a partir do momento que tu sabe pronunciar as letras do alfabeto inglês corretamente, e tu entende que o E ele funciona mais ou menos como um acento das vogais, até porque eu nunca vi consoante com acento, além do nosso C cedilha, tu consegue aprender como mudar a entonação das palavras e tu consegue pronunciar elas mesmo que tu nunca tenha visto. Isso faz com que tu não se trave mais na pronúncia. Ah, eu não sei pronunciar tal palavra porque eu nunca vi ela. É a primeira vez que eu vejo tal palavra. Ah, li tal palavra aqui. Não sei como é que se pronuncia. Ninguém me ensinou. Tenho que perguntar para um professor, tenho que tirar dúvida. Tenho que ir no Google Tradutor para ver como é que pronuncia. Não precisa se tu conhecer a regra. Então, se tu souber o E mágico, tu consegue pronunciar a palavra mesmo tendo visto ela pela primeira vez na tua vida. Então, essa regrinha do E mágico é o que destravou completamente a minha pronúncia. E eu espero muito que te ajude a destravar a tua. Eu trouxe aqui algumas palavrinhas só para destacar um pouco mais e reforçar a diferença do que o E mágico faz nas palavras. E eu vou botar elas aqui uma por uma para mostrar a pronúncia e reforçar o aprendizado dessa regrinha, beleza? Cop, cope, cut, cute, hop, hope, cap, cape, hug, huge. Viu? A palavra ela fica com a vogal anterior do E mais longa. Só que, claro, como toda regra, existem algumas exceções. Então tem palavras como, por exemplo, love, some, calm. Essas palavras têm o E no final, mas o anterior ele não vai ficar love, some, calm. Não, é love, some, calm. Ou seja, o O ele está mais curto. Então, por que essas palavras elas não são aplicadas na regra? Porque essas palavras já existiam no idioma antes dessa regra ser inventada. Sim, elas são umas das palavras mais antigas do inglês. E é por isso que essa regrinha ela funciona 99% das vezes e vai ter algumas exceções. Porém, usa essa regra sempre, em todas as ocasiões, que tu geralmente vai se dar bem e vai conseguir pronunciar da forma correta aquela palavra. E caso tu erre porque aquela palavra era uma exceção, é uma exceção, então tá tudo bem. Na maioria dos casos tu vai acertar. Espero que esse vídeo tenha sido útil para ti. Muito obrigado por assistir até aqui. Se tu quiser aprender algumas coisinhas a mais sobre inglês, eu fiz um vídeo chamado Como Aprender Inglês Sozinho, guia completo. Tá aqui no canal e eu acho que eu consigo botar no card aqui no final para tu poder assistir. E não se esqueça, continue aprendendo. Bom vídeo!